Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Otávio Carvalho aqui de novo para trazer hoje um vídeo muito legal sobre geometria plana. Um tema muito recorrente no Enem, um tema que trata aí do queridinho da geometria, que é o triângulo retângulo. É quem mais aparece em provas em questões de geometria é o triângulo, porque o triângulo ele é muito versátil, você consegue resolver questões de várias maneiras, utilizando várias ferramentas. E hoje nós vamos aprender mais uma dessas ferramentas, que é a trigonometria no triângulo retângulo. Eu já gostaria de pedir aqui, se você gostar desse vídeo, se você gostar dessa aula, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para receber aviso quando eu for fazer aulas ao vivo, postar mais conteúdos, dicas para o Enem, aulas de matemática. Você vai me ajudar muito se fizer isso. Compartilhe com seus colegas e vamos levar a matemática aí para mais e mais pessoas, né? Mas vamos lá, vamos entender aqui o que é trigonometria no triângulo retângulo, né? Eu vou apresentar primeiro para vocês o que são as razões trigonométricas e depois eu vou falar um pouquinho da trigonometria com ângulos notáveis, né? Presta atenção aqui, ó. A trigonometria no triângulo retângulo, ela vai tratar, obviamente, de triângulos retângulos, ou seja, que tenha um ângulo de 90 graus. E ela vai ser uma alternativa interessante para exercícios quando você possuir ângulos. Então, quando os exercícios te fornecem ângulos do triângulo retângulo, sem ser o ângulo de 90, geralmente a trigonometria é um bom caminho a se seguir. Vamos entender aqui o que são as razões trigonométricas. O que a gente já aprendeu de triângulo retângulo é que num triângulo retângulo qualquer, eu tenho aqui um triângulo retângulo ABC, eu chamei os lados desse triângulo retângulo de Azinho, Bzinho e Czinho, e chamei os outros dois ângulos que são complementares a esse 90, ou seja, a soma dos dois vai ter que dar 90, de x e y, beleza? A gente já aprendeu, quando a gente trabalhou Teorema de Pitágoras, o vídeo está sugerido aqui, se você não se lembra, que esse Azinho aqui é a hipotenusa, é o maior lado do triângulo retângulo, que está de frente para o ângulo de 90, e o Bzinho e o Czinho são os catetos, né? A gente até aprende lá que Pitágoras, teorema de Pitt, é o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então a gente aprendeu isso já, teorema de Pitágoras, né? Agora a gente vai aprender as razões trigonométricas. Razão, por si só, é uma divisão, né? Razão é a relação, é a fração. Então, sempre que você ouvir esse termo razão, ele está falando de divisão. Então, seno, cosseno e tangente vão ser divisões, né? Elas são as razões trigonométricas, vão ser divisões. Eu já deixei até armadas aqui as divisões. Mas divisões entre o que, Otávio? Divisões entre os lados de um triângulo retângulo. E eu vou mostrar para vocês como que funciona isso aqui. O seno de um ângulo vai ser sempre o cateto oposto a esse ângulo, o cateto oposto, eu vou chamar aqui de CO, dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Então, presta bem atenção aqui, galera. O seno de um ângulo qualquer vai ser o cateto oposto a este ângulo, dividido pela hipotenusa. Isso significa o quê? Se eu quero encontrar, por exemplo, o seno do x, qual é o cateto que está oposto ao x? É o cateto que está do outro lado de x. Lembra que nesse triângulo aqui eu tenho dois catetos, eu tenho o Bzinho e o Czinho. O Czinho está oposto ao x. Enquanto isso, o Bzinho está ao lado do x. Eu chamo esse cateto que está ao lado de x de cateto adjacente, tá? Então, olha só, o Czinho é o cateto oposto ao x e o Bzinho é o cateto adjacente ao x. Então, quando eu quero encontrar o seno, eu vou fazer o cateto oposto ao ângulo que eu quero o seno. Então, se eu quero o seno de x, o cateto oposto é c, dividido pela hipotenusa, que é a. Se eu quero o seno de y, o cateto oposto ao y é o b e o adjacente é o c, beleza? Isso é o seno. O que é o cosseno?
O cosseno é a razão, a relação entre o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, se eu quero o cosseno do x, eu preciso do cateto adjacente a ele, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. Tranquilo? E a tangente vai ser o cateto oposto ao ângulo, a tangente de um ângulo qualquer, dividido pelo cateto adjacente de um ângulo qualquer. Galera, essas razões trigonométricas aqui valem para todos os ângulos. Para sempre, o seno de um ângulo é o cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente a ele. Adjacente em matemática é ao lado, tá? É o cateto adjacente a ele dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto a um ângulo dividido pelo cateto adjacente a este mesmo ângulo. Tudo tranquilo? Eu tenho um macetezinho aqui que funciona, viu? Para você não esquecer, lembra dessa palavrinha aqui, ó. Socatoa. Socatoa. O que é socatoa? Olha só, para você lembrar. O S de seno, o O de oposto, o H de hipotenusa. Então, seno é o oposto pela hipotenusa, é o cateto oposto pela hipotenusa. C de cosseno, que é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, cosseno é adjacente pela hipotenusa. E T de tangente, que é o oposto pelo adjacente. Então, socatoa, para você não esquecer lá na hora da prova, tá? Você vai precisar disso. Bom, visto isso, eu trouxe um exemplo para a gente. Vem aqui no quadro, ó. Em relação ao triângulo ABC, encontre os valores do seno, do cosseno e da tangente para os ângulos x e y. Então vamos lá. Vamos começar com o ângulo x, tá bom? Então aqui, ó, eu quero encontrar o seno de x. Qual vai ser o seno do x? Lembra que socatoa, seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno de x, quem é o cateto oposto ao x? Vamos observar aqui nesse triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus aqui, 10 é a hipotenusa, 8 e 6 são os catetos. O cateto oposto ao ângulo x é o 8. Quem está de frente aqui é o 8. E a hipotenusa é 10. 8 décimos, ou 0,8, né? Galera, muito importante isso aqui. Esse valor do seno, o valor do seno de um ângulo, ele vale todas as vezes que esse ângulo aparecer. Então, por exemplo, o seno de 30 vale 1/2. Sempre que você vir um triângulo retângulo, o seno do ângulo 30 vai ser meio. Eu vou mostrar o que isso significa daqui a pouco. Então, o seno desse x aqui, que é esse ângulo, vai ser 0,8. Vamos fazer o cosseno agora, ó. O cosseno de x é o cateto adjacente ao x, que está ao lado, então é o 6, dividido pela hipotenusa, que é o 10, 0,6. Enquanto que a tangente de x vai ser igual ao cateto oposto ao x, que é o 8, dividido pelo cateto adjacente ao x, que é o 6. 8/6 aqui vai dar uma dízima periódica, né? Eu posso escrever isso aqui como sendo 4/3. Simplifiquei por 2 aqui em cima e embaixo. Porque isso aqui vai dar 1,33333, né? Então, esses aqui são os valores do seno de x, do cosseno de x e da tangente de x. Vamos fazer para o y agora, ó. O seno de y vai ser o cateto oposto ao y. Então, repara que a fórmula do seno não mudou. O seno continuou sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa. O problema é que o cateto oposto ao x era o 8. O cateto oposto ao y é o 6. Então, 6 sobre a hipotenusa, essa não mudou, né? Essa continuou sendo 10. Então, 6 dividido por 10, 0,6. O cosseno de y
é o cateto adjacente ao y, então é quem está aqui ao lado de y, que é o 8, dividido por 10. 8 sobre 10, que é a hipotenusa, dá 0,8. E a tangente de y é o cateto oposto ao y, que é o 6, dividido pelo cateto adjacente ao y, que é o 8. 6 por 8 vai dar 0,75. Então, esses são os valores do seno de x, cosseno de x e tangente de x, seno de y, cosseno de y e tangente de y. É assim que a gente aplica as razões trigonométricas quando você quer encontrar o valor do seno, do cosseno e da tangente de um determinado ângulo. É importante lembrar aqui, você vai ver isso no futuro, que o valor do seno e do cosseno ele vai ser de no máximo 1. E o valor da tangente tem uma outra característica que eu vou explorar mais adiante. Agora vem para cá para eu te explicar um pouquinho sobre ângulos notáveis. Olha só, galera, esse exercício aqui, esse exemplo aqui, diz o seguinte, ó. Considere que o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2 e encontre o valor de x. Quero mostrar para você aqui qual que é a aplicação prática da trigonometria num exercício qualquer de triângulo retângulo. Você já tem algumas ferramentas como o Teorema de Pitágoras, relações métricas no triângulo retângulo, Teorema de Tales, semelhança de triângulos, que podem te ajudar a resolver um exercício. Mas nesse caso aqui, nenhuma delas te ajudaria. Para fazer Pitágoras eu só tenho um lado, não consigo fazer relação métrica no triângulo retângulo pelo mesmo motivo, não tenho dois triângulos para fazer uma semelhança, então não tem para onde correr aqui. Ele me deu esse valor de ângulo de 30 graus e ele falou que o seno de 30 é sempre meio. Esse seno de 30 vai ser sempre meio. Como que eu posso fazer para resolver essa questão aqui? Presta atenção, ó. Se o seno de 30 é sempre meio, eu vou ter que trabalhar com ele. Eu já sei que aqui é 30, então eu posso utilizar a razão trigonométrica da seguinte maneira, ó. O seno de um ângulo é uma razão trigonométrica entre o cateto oposto e a hipotenusa. Lembra lá, hein? Socatoa, ó. Seno é oposto pela hipotenusa. Então, o seno de 30 é o cateto oposto ao 30 dividido pela hipotenusa. Vamos substituir esses valores, ó. O seno de 30 eu já sei que vale 1 sobre 2, então eu coloco aqui 1 sobre 2. O cateto oposto ao seno de 30 é o x. Repara que a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui é 8 e os catetos são x e esse outro aqui que eu nem conheço. O x é o cateto que está oposto ao 30, então eu ponho aqui x. E a hipotenusa vale 8. Multiplicando cruzado aqui, eu tenho 2 vezes x dá 2x, 8 vezes 1 dá 8, portanto, x é igual a 8 dividido por 2, que é 4. Isso é uma aplicação prática da trigonometria no triângulo retângulo em um exercício comum, um exercício simples. Agora você vai me perguntar, Otávio, beleza, se o seno dos ângulos são sempre os mesmos, mas o exercício vai me fornecer esses valores dos senos? Olha só, os principais ângulos que eu vou trabalhar dentro de trigonometria do triângulo retângulo são os ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. E os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, você vai ter que aprender. O exercício não vai te fornecer isso lá no Enem. Você vai ter que saber quanto valem os valores de seno, cosseno e tangente desses três ângulos notáveis. E para isso, eu vou te ensinar um macetezinho aqui muito simples que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer, tá? É uma musiquinha que é famosa já, musiquinha do Natal, musiquinha de Jingle Bells, né? Bate o sino pequenino, sino de Belém, vocês lembram dessa musiquinha? Então, eu vou colocar essa musiquinha aqui para mostrar para vocês como memorizar essa tabelinha. Essa tabela é bem simples, né? Ó, eu coloco aqui nas linhas horizontais seno, cosseno e tangente e nas colunas verticais 30, 45 e 60. Então, é só você olhar aqui. O seno de 30 vai ser o valor que eu vou colocar aqui. O seno de 45 vai ser esse, o seno de 60 vai ser esse.
E assim por diante, cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60, tangente de 30, tangente de 45 e tangente de 60. A musiquinha é assim, ó. Presta atenção, hein? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz sobre o 2 e o 3. A tangente é diferente, veja que legal. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Aplausos aí, por favor. Beleza, galera? Então agora a gente vai colocar uma animação de Natal. O Papai Noel vai chegar aqui em cima com o seu trenó. E a gente vai cantar ela rapidinho em ritmo de Natal para você nunca mais esquecer. Olha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz sobre o 3 e o 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Valeu? Tem gente que prefere um ritmo mais... um filme de terror, né, de suspense. Tem pra você também. Imagina que é tipo aquele trailer do It, a coisa, sabe? Então, ó, fica assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz sobre o 3 e o 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Valeu?